E finalmente o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, falou após ter decidido não renovar o contrato do atacante holandês Memphis. E ainda falando sobre o presidente Osmar Stabile, faixas de protestos foram colocadas em frente à sua residência e o treinador Fernando Diniz se posicionou como favorável à retomada das negociações com o atacante Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre protestos, iniciando. Faixas de protesto foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile. Desde que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, decidiu não renovar o contrato do atacante holandês Memphis, absolutamente que as críticas voltadas para a sua gestão aumentaram bastante. Claro que já é uma gestão que vem sendo muito criticada, inclusive já com investigações do Ministério Público, pedidos de impeachment contra o presidente e também o vice-presidente, mas o que aconteceu em relação ao Memphis, claro que acabou aí elevando a temperatura em relação a protestos. E faixas de protestos foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile na madrugada da quinta-feira, dia 13, na verdade, madrugada de quinta-feira 13 para a sexta-feira 14, pouco depois do jogo do Corinthians, o empate em 0-0 contra o Rosário Central. Conforme vocês estão vendo, ó, algumas faixas foram fotografadas, interdição judicial já, fora ratos, e também uma outra faixa escrito "Acabou a paz" também, colocadas em frente à casa do presidente, na madrugada da quinta-feira 13 para a sexta-feira 14. A minha opinião quanto a essas faixas de protesto que foram colocadas em frente à casa do presidente Osmar Stabile é a seguinte: vamos lá, estamos prestes a iniciar uma das maiores ondas de protestos dos últimos anos contra a atual gestão, destacando que o pedido de intervenção judicial vem aumentando cada vez mais. Eu falo isso para vocês há muito tempo e agora estamos em uma época que, sinceramente, caminhamos realmente para uma intervenção. São vários pedidos e a atual diretoria não consegue fazer com que o clube siga ao menos em uma linha que consiga ao menos arcar com obrigações normais. Por exemplo, estamos vendo salários atrasando, direitos de imagem atrasando. Vejam o ponto ao qual o clube chegou. Então, eu acredito que depois do que, por exemplo, o Alê, presidente do Gaviões, colocou, pedindo intervenção judicial, inclusive falando sobre protestos contra a atual gestão, contra a diretoria, os diretores, contra o CORE. Então, tudo que está prestes a acontecer, eu acredito que nos próximos dias deveremos ter muitos protestos, claro, protestos sempre pacíficos. E agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, se a intensidade dos protestos vão aumentar. E agora vamos continuar falando sobre o presidente Osmar Stabile, mas ele falando pela primeira vez, após ter tomado a decisão de não renovar o contrato do atacante holandês Memphis. Conforme eu acabei de falar para vocês, a pressão para os lados do presidente Osmar Stabile está aumentando e aumentando muito. Desde a terça-feira, dia 12, quando subiu uma nota nas redes sociais do Corinthians confirmando que o contrato do Memphis não seria renovado após meses de negociações.
claro que nós estamos vendo a situação do Corinthians piorando cada vez mais. Por exemplo, faixas de protesto foram colocadas em frente à casa do presidente. Claro que após a não renovação do Memphis, a temperatura aumentou, mas claro que não é somente por causa do Memphis que os protestos estão se intensificando em si, mediante a tudo que vem acontecendo na atual gestão. Um Corinthians que já vem sendo muito mal administrado há muitos anos e essa atual gestão continua errando e errando muito. Então, o Osmar Stabile decidiu não renovar o contrato do Memphis. E ele está sendo muito cobrado sobre isso. Devido a muitos estarem dizendo que ele sumiu, cobrando um posicionamento dele, ele acabou falando. Mas vamos para as palavras dele, que na verdade o que ele disse para o blog do Jorge Nicola. Estão dizendo que eu sumi, mas estou dando expediente normalmente no Parque São Jorge todos os dias. O que as pessoas precisam saber é que estou fazendo o que é melhor para o Corinthians. Vamos resolver primeiro as pendências com o elenco para depois pagar os transferbans. Então, o presidente Osmar Stabile, ele não cita nada sobre o Memphis, mas ele faz questão de dizer que o que ele tem feito, as decisões que estão sendo tomadas, é na verdade pensando na parte financeira, e foi isso que foi colocado na nota oficial do clube no anúncio da não renovação do Memphis. A minha opinião quanto a essas palavras do presidente Osmar Stabile é a seguinte: ele falou pela primeira vez após ter tomado a decisão de não ter renovado o contrato do Memphis, mas o Osmar Stabile não explicou por que ele não quis renovar o contrato do Memphis. Na nota, a nota com explicações voltadas para a saúde financeira do clube, o presidente Osmar Stabile fala que está pensando somente no Corinthians, que todas as decisões são pensando no Corinthians. E aí eu pergunto para vocês, como que o Osmar Stabile toma uma decisão que ele fala que é pensando no Corinthians, principalmente saúde financeira, com o clube hoje correndo riscos de ter que pagar valores muito maiores ao Memphis do que se ele tivesse permanecido? Existem aí os riscos judiciais e tudo mais. Então, infelizmente, o que nós podemos falar, o que eu venho falando para vocês, é a questão da politicagem. Lembram quando eu falava para vocês que os políticos não queriam a permanência do Memphis e estavam fazendo de tudo para isso não acontecer? Então, é a famosa politicagem. Enfim, esperamos um posicionamento melhor do presidente, uma explicação melhor do presidente em relação a essa questão do Memphis. Enfim, vamos aguardar. Quem sabe, domingo o Corinthians joga na Arena e aí ele não decide falar sobre isso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, que se posicionou favorável à retomada das negociações com o atacante holandês Memphis. O Memphis parece que ainda teremos, aliás, muitas notícias para falar do jogador, que agora é ex-atleta do Timão. O Memphis, que na verdade ele não é mais jogador do Corinthians desde o dia 1º de agosto, quando seu contrato venceu. O contrato venceu no dia 31 de julho, então desde a meia-noite, dia 1º de agosto, o Memphis não é mais jogador do Corinthians. E claro, aconteceram todas as negociações, todas as polêmicas, até a decisão do dia 12 de agosto pela não permanência do jogador. E claro, isso está gerando muita polêmica, a pressão aumentou demais para a atual diretoria. Conforme a pressão aumentou, protestos já iniciaram, como aconteceu em frente à casa do presidente Osmar Stabile, e claro, muitas críticas para os lados da gestão. Começaram a surgir alguns rumores de que existe a possibilidade do Corinthians voltar atrás, do Osmar Stabile voltar atrás, também questões envolvendo a Fatal Fens, oferecendo 5 milhões a mais no patrocínio para ajudar na permanência do Memphis, informações de que a ESE Seguros não está mais disposta a negociar a renovação pela campanha que iria fazer com o Memphis.
ESE Seguro A10 e até a patrocinadora Master Esportes da Sorte estaria insatisfeita com a saída do jogador. São informações de bastidores que estão circulando. Se tem alguém que fez questão de se posicionar favorável à retomada das conversas com o Memphis, é o treinador Fernando Diniz. Logo após o empate diante do Rosário Central na Argentina, o Fernando Diniz foi questionado sobre essa questão do Memphis. Ele disse que ficou triste e tudo mais pela não permanência do jogador. E também foi perguntado sobre as informações que estão surgindo sobre a possibilidade de retomar as conversas. O Diniz, ele foi muito direto em relação a isso e disse: eu não tenho notícias sobre isso, da diretoria estar voltando atrás, mas independentemente de como for, se ele pudesse vir, seria ótimo. Então, o Fernando Diniz fez questão de se posicionar favorável a, de repente, uma retomada nas conversas com os jogadores. Sinceramente, para mim, seria o caminho correto. A minha opinião quanto a esse posicionamento do Fernando Diniz é a seguinte: Fernando Diniz, ele sempre demonstrou muita personalidade quando o assunto foi Memphis. Ele sempre deixou bem explicado que gostaria muito de contar com o Memphis e sempre deixou também muitos elogios ao jogador, um atleta diferenciado e tudo mais, que seria ótimo para o Corinthians e para o futebol brasileiro manter o Memphis. O Diniz, desde quando ele chegou no mês de abril, ele sempre fez questão de rasgar elogios ao Memphis e sempre se posicionar favorável à permanência do jogador. Então, claro que o Fernando Diniz iria se posicionar favorável a uma possível retomada de conversas. E aí, será que essa retomada de conversas vai acontecer? Eu informei a vocês no vídeo da manhã da sexta-feira, dia 14, que a diretoria do Corinthians já procurou o Memphis para tratar sobre a dívida, negociar sobre a dívida para tentar evitar um transfer ban, outro, aliás, transfer ban. Corinthians que já tem 3 transfer bans, 2 da FIFA e um da CNRD, somando aí algo na casa de 22 milhões de reais para pagar. E também o GE dizendo que o Memphis não quer conversar. Essa questão do Memphis não querer conversar é aquilo que eu falei para vocês no vídeo da manhã. É aguardar os primeiros dias, a poeira abaixar. O Memphis ficou muito chateado com o que aconteceu. As coisas já caminhavam para finalmente para ele ficar. Inclusive, eu acho que o Memphis estava se preparando para viajar com o grupo. Então é algo aí que é aguardar uns dias. Agora, na parte do Diniz, sinceramente, muita personalidade do Diniz, porque ele poderia ter fugido do assunto, poderia ter dito isso é com a diretoria, algo assim, não posso me envolver, eles estão focados na equipe e tudo mais. Não, ele fez questão de dizer que realmente ele é favorável a uma retomada de conversa, e é o correto. Se vai retomar as conversas ou não, estão dizendo que as conversas já reiniciaram. Enfim, vamos aguardar os próximos dias se teremos alguma novidade em relação a isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!